Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita satisfação que eu quero falar uma pequena reflexão da palavra de Deus. E o tema que eu quero falar hoje, realmente, falar sobre quem são os verdadeiros filhos de Deus. Porque é muito comum a gente ver as pessoas dizer que é filho de Deus. Todo mundo, 90% da nação diz que é filho de Deus. Porém, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, que Deus criou. Agora, Deus quer que todos sejam filhos. Ele ama que Ele quer realmente fazer isso. Ele deu a sua vida para nos salvar, para que todos sejam filhos de Deus. Então, nessa oportunidade, eu quero dizer para os amigos, para os irmãos, os amigos que nos ouvem, que realmente o verdadeiro Filho de Deus é aquele que confessou, como diz João, lá no capítulo 1 de João, diz que Jesus veio para o que era seu e vocês não receberam. Mas no versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que aceitam Jesus como seu Salvador. Então, se você não fizer essa confissão, se você não fizer o que está escrito aqui, realmente, olha, eu quero ler aqui os versículos, que realmente nós encontramos lá no capítulo 10 de Romanos, que diz o seguinte, para você ter uma ideia de como você deve fazer. Ele diz o seguinte, no verso 8 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou do morto, será salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Pronto. Só esse você tem que fazer. Se você estiver no meio dos crentes, dizendo que é filho de Deus, ou que não esteja, realmente, se você disser que é filho de Deus e não tiver feito essa confissão, você não é verdadeiro filho de Deus. E ainda Jesus disse para a mulher samaritana o seguinte, que os verdadeiros filhos de Deus é o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Os filhos de Deus têm que adorar a Deus em espírito e verdade. São esses que o Pai procura. Jesus disse para a mulher samaritana. E diz para nós, toda hora que nós lemos a Bíblia Sagrada, ele está dizendo isso. Então, meus amados, ouçam o que a Bíblia diz para cada um de vocês, né? Faça essa confissão. Faça essa confissão dizendo que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Quando nós estamos no público, que faz o convite, alguém pergunta assim: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? E aí você se dirige. O Espírito Santo lhe falou da sua mente, lhe convenceu, você chega lá, não espere nem ninguém lhe levar, vá. E você chega lá e diz: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Que automaticamente, quando você diz: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, a cédula que lhe condenava, você chegou ali como condenado, a cédula que lhe condenava foi jogada no mar do esquecimento. Jesus agora ali já perdoou todos os seus pecados, você já é uma pessoa livre realmente, não é mais aquele pecador destituído, mas um pecador remido pelo sangue de Cristo, porque naquela hora, o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Você sair dali, uma pessoa regenerada, transformada. Regeneração é transformação. Ao sair, eu estou dizendo para vocês com experiência, porque eu já vi pessoa meter a mão no bolso, tirar a carteira de cigarro, jogar fora, né? E sair transformado, ser uma nova criatura, nasceu de novo, aceitou Jesus como Salvador. Quando diz nascer da água e do Espírito, é aí. A água, a palavra de Deus representa a água, e o Espírito é a transformação. Então você sai dali uma nova criatura, passa a ser regenerado, já deu o primeiro passo na santificação, né? Observe que às vezes a pessoa muitos têm me contado, que quando chega e diz: eu agora aceitei Jesus como Salvador, agora tu quer ser santo. E você passou a ser santo mesmo, porque a santificação, você deu o primeiro passo, e aí ela é gradativa, ela nunca acaba. A Bíblia diz que nós vamos crescendo, crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito. Essa santificação é cada dia nós vamos procurar nos santificar, viu? Então, meus amados irmãos, realmente, eu quero ler alguns versículos para comprovar realmente quem são os verdadeiros filhos de Deus, né? Quando você lê realmente aqui no capítulo 8 de Romanos, você observa uma história muito maravilhosa, que eu vou ler para vocês, no capítulo 8 de Romanos, e versículo de número 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Quem vai dizer que você é filho de Deus? Não é outra pessoa, é você mesmo. Você mesmo vai dizer, os outros vão ver, é realmente você, a modificação que você faz. Como você mudou, quantas pessoas já vi mudar? Já vi mudar radicalmente, né? Pessoas que eram do mundo, né? Faziam o que o mundo oferecia, mas do dia que ele aceitou Jesus como Salvador, mudou a sua vida total, total. Então é isso que acontece. Aí você diz, agora em diante eu sou filho de Deus, porque eu sou legitimado pela palavra de Deus. E você lendo mais o versículo 17, diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não tem dificuldade isso, basta você se decidir em aceitar Jesus como Salvador e servir a Ele em espírito e verdade, né? Porque não tem meio termo. Ou você serve a Deus em espírito e verdade, ou serve ao mundo, ou a mamão, como diz a Bíblia, que é Satanás. Aí na Bíblia diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o que há no mundo, justamente é dirigido por ele. Mas o Espírito de Deus, que anda conosco, que nos guarda, né? E nos dá sabedoria para desviar do mal. Então veja só, o versículo 18 diz o seguinte: se é certo, a continuação do versículo 16 diz o seguinte: se é certo que somos, que ele padeceu para que também nós o que seja glorificado. Quer dizer, Jesus padeceu da cruz para nos glorificar. Então faça isso. Aceite Jesus como seu Salvador, né? Para você ser o verdadeiro Filho de Deus que ande na luz. Na luz como ele está, o crente, realmente. E eu ainda quero ler um versículo da palavra de Deus aqui, que mostra realmente em João, no capítulo 3, da primeira carta de João, diz assim, que nós somos amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então, se você ler o verso 1 do capítulo 3, da primeira carta de João, você vai ver isso. Que ainda nem é manifesto, que nós vamos ser muito mais, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, vamos desfrutar da vida eterna. A vida eterna, ela nunca se acaba. A vida aqui é passageira. Nós aqui vivemos por um pouco de tempo, né? E Jesus prometeu que aqui nós vamos ter tribulação. Aqui não é pregar para dizer que nós vamos acabar toda a dificuldade, não. Isso não existe. Nós vamos ter provação, porque da provação é que nós vamos aprender, né, que nós vamos ser realmente, nos converter na tribulação. Então, meus amados irmãos, não fique triste quando você passar por tribulação. Essa pandemia que está realmente aqui no nosso país, no mundo, isso não nos assombra não, irmãos. Porque a Bíblia, Jesus diz, no mundo tereis aflição, no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer, porque Jesus está conosco, e Ele é a nossa vitória, Ele nos guia, Ele nos guarda, Ele é o guarda fiel dos que confia nele. Então nós estamos falando com toda segurança, que Ele é o guarda fiel dos que confia nele. Faça isso, aceite Jesus como seu Salvador, não fique realmente escorado na esposa ou no esposo, não, dizendo que é filho de Deus, não. Se você não aceitar, não fizer a confissão dizendo que quer aceitar Jesus como seu Salvador, você ainda não passa a ser filho de Deus. É apenas criatura de Deus. E Deus lhe ama e quer salvar você. Então, não deixe para amanhã, porque o dia da manhã não nos pertence, né? Hoje é a oportunidade. A Bíblia diz assim: se hoje ouvir a minha voz, não endereçar os vossos corações. Quantas pessoas dizem, tem até vontade de ser crente, tem vontade de, mas não fui ainda, não. Ficou pior para você. Ouviu? Então aceite. Outro diz, eu também tenho a Bíblia, leio a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que quem diz que conhece a Bíblia e não segue, a Bíblia chama de mentiroso. Então aceite Jesus para ser o verdadeiro Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Escreva, né? Escreva realmente no nosso canal, né? No nosso programa. E seja bem feliz. Que Deus abençoe você.